sempre me rege. Queridos irmãos, hoje nós entramos neste tema, talvez julgo por importância, dos temas mais importantes na vida da igreja. Quem quer ser discípulo, quem quer ser homem de Deus, homem do Senhor, quem quer fazer parte da igreja, quem quer viver bem a sua vocação, quem quer ser um bom filho, quem quer ser um bom pai, quem quer ser uma boa mãe, quem quer ser um bom padre, quem quer ser bom, é necessário aprender a rezar. É o tema da oração. São Lucas, evangelista, é o evangelista que mais salienta sobre a oração nas Sagradas Escrituras. Ele sempre ressalta que Jesus está rezando, principalmente quando ele vai tomar alguma decisão importante. Além do mais, se nós traçarmos uma linha, nestes últimos domingos, de forma bastante clara, o Senhor também tem nos inspirado à oração, segundo o próprio evangelista São Lucas, aquilo que nós temos acompanhado. Alguns domingos nós escutamos aquela parábola do pobre Lázaro e do rico avarento. O rico avarento que depois de morto começa a pedir a Deus para que lhe seja aliviada as dores do inferno. E Jesus é claro na resposta: não é possível, porque não é possível pedir depois de morto. Agora não adianta mais, o que você já fez, você já está colhendo. Quer salvar-se, tem que rezar enquanto está vivo. 2 domingos atrás, nós escutávamos aquele evangelho onde Jesus ele diz: vocês têm fé? Os discípulos eles perguntam: Senhor, ensina-nos a ter fé. Nós queremos ter fé. Ensina-nos a fé. E Jesus ele diz: se vocês tivessem uma fé do tamanho do grão de mostarda, vocês diriam a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te ao mar. E ela faria. Por quê? Porque a oração é a fé em exercício. E é esta oração que é eficaz. E aqui nesta vida, nós precisamos aprender a rezar. Falo muito para os jovens. Nós estamos aqui no retiro do seminário de vida aqui dos jovens aqui na paróquia. E digo muito para os jovens quando vêm procurar: para de pensar bobagem, né? Principalmente quando tem um jovem de 15, 14 anos, 16 anos e quer começar a namorar. Para de pensar em namorar. Sua obrigação agora é rezar e estudar. Vai rezar e vai estudar. Porque todos nós temos uma obrigação diante de Deus: rezar. É nossa obrigação diante de Deus. Precisamos aprender a rezar. Hoje o Senhor ele quer nos ensinar a rezar. O próprio texto nos diz que ele conta esta parábola para ensiná-los. Aliás, não ensiná-los, né? É mais do que isso. É mostrar a necessidade de rezar sempre e não desistir. Eu queria, nem queria me estender muito na parábola toda, né? Mas entendemos a parábola. O Senhor ele ressalta aqui também a insistência, como nós devemos insistir. Precisamos insistir. Quando nós rezamos, precisamos insistir bastante. O nosso erro na nossa oração, na maioria das vezes, é porque nós não insistimos, né? Rezamos, não acontece, a gente já desiste. A gente reza, a gente começa a rezar, não vai do jeito que a gente quer, a gente desiste. Então o Senhor está falando: tem que insistir. Mas antes dessa insistência, eu quero tocar nesta outra palavra aqui no começo desse texto: necessidade. Necessidade de rezar. Necessidade. Antes de dizer sobre todos os aspectos da oração, vamos trabalhar isso.
temos necessidade de rezar. É uma necessidade. Tal como você tem necessidade de comer, você tem necessidade de rezar. Tal como você tem necessidade de dormir, você tem necessidade de rezar. Você, cristão católico, qualquer homem, né? Tem necessidade de rezar. Qualquer pessoa tem necessidade de rezar. Bem, antes de dizer o que é oração, eu quero dizer o que é oração através do que a oração não é. Bem, a oração, o que ela não é? A oração, ela não é magia. A oração, ela não é superstição. A oração não é algo que eu faço, que eu peço, e as coisas vão acontecer do jeito que eu quero, da forma que eu quero. Não é porque eu estou rezando que necessariamente as coisas irão acontecer da forma que eu rezei. Isso não é oração. Tem muita gente que usa a oração como meio de superstição. Eu rezei, agora nada vai poder me acontecer. Queridos, não é bem assim que acontece, não é. Tem gente que usa a oração como amuleto. Usa o terço igual um olho grego no chaveiro. Para dar sorte. É para dar sorte. Vou rezar para dar sorte, para ficar melhor. Vou rezar para dar tudo bem. Tome cuidado, a oração não é magia. E temos uma tendência em acreditar nisso pelo nosso imaginário. Temos a tendência em crer nisso. Eu não tenho que rezar para me sair bem. Eu não posso condicionar a oração. Porque se eu condiciono a oração a alguns aspectos, quando eu não precisar mais destas condições, eu não vou mais rezar. A oração não me será mais necessária. E existe uma necessidade sempre de rezar, enquanto estou vivo. Exemplo, a pessoa está passando por algum tipo de necessidade, então ela passa a rezar insistentemente, até que Deus a atenda. E Deus, na sua bondade, a escuta, porque Ele é um Pai misericordioso. Alcancei o que pedi, muito obrigado. Senhor, agora eu não preciso mais rezar. Outro exemplo, alguém que reza para descobrir algo na sua vida, para alcançar uma graça, para descobrir a própria vocação, aí faz novena, reza sempre, pergunta para Deus sobre isso, descobre, aí arranjou um namorado, aí casa, aí entra no seminário, virou padre, só que depois que a condição acabou, a necessidade da oração vai embora. Tudo isso é tratar a oração como magia, como superstição. Entendam, eu não estou dizendo aqui que você não deve rezar nos momentos difíceis da vida, não é isso. Estou dizendo que a minha oração ela não pode ser condicional. Eu não posso condicionar a minha oração por aquilo que estou vivendo agora. Eu preciso entender o que é a oração. Então, padre, o que é a oração? Se a oração não é para eu pedir, o que é a oração? A oração, segundo São Gregório, é uma conversa com Deus, um colóquio com Deus. Segundo São João Crisóstomo, é falar com Deus. Segundo Santo Agostinho, é conversão da mente a Deus. Segundo São João Damasceno, elevação da mente a Deus. Segundo São Boaventura, é um piedoso afeto da mente dirigida a Deus. Segundo Santa Teresa d'Ávila, mestra da oração, doutora da oração, é tratar de amizade, estando muitas vezes tratando a sós com quem sabemos que nos ama. Ou seja, a oração é necessária porque por ela eu conheço a Deus. É por isso que ela é necessária. Eu elevo a minha alma a Deus, eu confio em Deus, porque eu espero de Deus, porque eu tenho desejo claro, primeiro, absoluto de conhecer a Deus e nada mais. É por isso que eu rezo. Eu quero conhecer a Deus, eu quero conhecer o seu coração, eu quero conhecer os seus pensamentos, eu quero ficar próximo de Deus. É unicamente para isso que eu rezo.
Esta é a primeira motivação da minha oração. Eu quero conhecer a Deus. O resto é secundário. Se eu vou alcançar a graça, eu não vou. Se eu conhecer a Deus, está muito bom. Se eu vou ser curado ou não vou, se eu conhecer a Deus, eu vou para o céu. Eu preciso conhecer a Deus. O problema aqui é conhecer a Deus. As pessoas perderam a necessidade da oração porque elas não querem conhecer a Deus. As pessoas são egoístas, elas querem coisas para si, pedem para si, querem alcançar graças para si. Eu quero conhecer a Deus. Deixa eu dizer para vocês uma coisa. Se eu não me convencer de que Deus é necessário, eu não vou rezar. Se eu não me convenço de que há uma necessidade de Deus na minha vida, a minha oração está pela metade. Eu posso pedir porque Ele é bom. Eu posso agradecer, pois recebi o que Ele pediu. O que eu pedi, aliás. Mas ainda eu não enxerguei a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. Rezar é uma necessidade. A crise de fé no mundo atual é crise de oração. A crise nas vocações sacerdotais. Esses dias estou dando aula no seminário, aí o seminário, vocês têm que rezar pelo seminário. Tem que rezar pelo seminário. Tem lá, coitados do menino, né, o Gabriel. Tem 8 seminaristas. Tem que rezar. 8 seminaristas. A diocese é gigantesca, a diocese. Tem 8 seminaristas. Cadê as vocações? As vocações estão aqui, ó. Estou vendo um monte de vocação aqui. As vocações religiosas, né? Partilhava uma vez com a irmã aqui, a irmã Nadir. As vocações, cadê as vocações religiosas? Tem um monte de vocação religiosa aqui. Precisa rezar. Precisa rezar. Cadê as vocações? A crise da vocação hoje, das vocações sacerdotais, religiosas, é crise na oração. A pessoa não reza. Se não reza, como é que vai descobrir o que Deus quer? A crise no casal, na família, a crise na sua casa, é crise na oração. É crise na oração. Quantos casais vêm procurar a igreja por coisas que se resolveriam na oração? Ah, não sei o que lá, não sei o que, minha esposa, não sei o que lá, meu esposo, meus filhos. Escuta, você está rezando? Você se coloca para rezar, você dobra o seu joelhinho no chão e fala com Deus e conhece a Deus. Você está conhecendo a Deus? Porque é a partir de Deus que eu vou amar os meus. É a partir de Deus que eu vou suportar as coisas da minha vida. Você está dobrando o seu joelhinho no chão? Se eu não dobrar o meu joelho no chão, as coisas não vão acontecer. Se eu não falar com Deus, se eu não conhecer a Deus, as coisas não acontecem. A oração é necessária. E você se compromete a muitas coisas, né? No casamento, você se compromete a muitas coisas. Não sei se os casais aqui... Vou dar um exemplo, talvez um exemplo um pouco polêmico, mas acho que todo mundo vai entender. Chega um casalzinho jovem, fofinho, aí vai casar, aí casa. Aí o padre pergunta assim no casamento, você pergunta várias coisas, né? Aí o padre pergunta assim, você se compromete a ter quantos filhos Deus enviar, educando-os na lei de Cristo, da igreja? Aí o casalzinho diz assim, bem bonito, sim, eu quero, bonito. Aí o padre tá lá, o padre casou, o casal, né? E aí, 3 anos, e aí, tá tudo bem, tal, tem um filho? Não, padre. Aí, 5 anos depois, pai, tem um filho? Não, o que aconteceu? Tem 8 anos, tem um filho? Não, padre, porque a gente não está preparado ainda, a gente tem que se organizar primeiro. Não dá para ser a gente precisa terminar a faculdade, ainda não é o tempo. Aí o padre pergunta assim, você já perguntou para Deus qual é o tempo de Deus? Você vai ficar esperando o seu tempo até quando? Você já perguntou para Deus? Se Deus não for necessário na minha vida, em todas as minhas decisões, você está assumindo Deus por partes.
Deus ele tem que participar de tudo. Senão não é oração. Se eu tenho que escolher quando ele é necessário e quando ele não é necessário, então, sinto muito. Você está rezando errado e por isso as coisas não vão certo na sua vida e não vão bem. Sinto muito. Existe uma necessidade de rezar sempre. Quando eu rezo, eu elevo a minha mente a Deus. Rezar, queridos irmãos, rezar é uma questão de justiça. É uma questão de justiça. Tem muita gente que procura o padre e fala assim, ó, padre, eu quero direção espiritual. E graças a Deus, né? Tem muitas pessoas que têm procurado. Mas para ajudar até as pessoas que procuram direção espiritual com o padre Vinícius ou com outros padres. Aí, acha que o padre precisa escutar todas as coisas, fica 3 horas e conta a vida toda. Aí no fim das contas o padre só pergunta, mas filho, você está rezando? Porque não é o padre que tem que decidir. Quem decidir é você e Deus. Você tem que rezar. Aí volta de novo uma segunda vez. Mas você rezou aquilo que a gente pediu? Ai, padre, não deu tempo. Não reza. Se não rezar, as coisas não acontecem. Se não organizar a vida para oração, as coisas não acontecem. Rezar é uma questão de justiça para com Deus. Dele nós recebemos a vida, dele recebemos a graça, nele nós somos glorificados. Então nada mais justo do que nos dirigirmos a Ele. Tem que ser um ato da razão, não um ato da vontade. Eu não quero rezar, eu não rezo porque eu tenho vontade, porque tem gente que fala assim, né? Ah, eu só rezo quando eu tenho vontade, viu, padre? Quando eu tiver vontade eu rezo, porque senão eu não estou rezando direito. E, me perdoem a palavra, mas isso é burrice. Isso é burrice. Só rezo quando eu tenho vontade, mas isso é burrice. Porque se eu rezar quando eu tiver vontade, deixa eu te falar, a sua vontade, não sei se te contaram, eu e você somos pecadores. E a sua vontade, ela tende para baixo. Se você rezar quando você tem vontade, o diabo não vai deixar você ter vontade nunca. Eu tenho que rezar porque eu sei quem é Deus. Porque eu conheço, eu sei quem Ele é. Eu rezo porque eu amo a Deus, é por isso que eu rezo. Eu rezo porque eu quero a Deus mais do que tudo, mesmo que eu não tenha vontade. Eu sei que Ele é Deus, eu sei que Ele deu a vida por mim. Eu rezo para louvar a Deus. Sabe o que significa a palavra louvar? A palavra louvar é reconhecer. Eu rezo porque eu reconheço quem Deus é. E quando eu rezo, eu reconheço quem Deus é, e automaticamente, reconhecendo quem Ele é, eu reconheço quem eu sou. Quando eu rezo, eu descubro que eu não sou nada e que eu preciso de Deus. E por isso que eu rezo a Deus. Que Ele é o meu tudo. Eu sou um pobre miserável. Eu rezo a Deus porque Ele é meu tudo. Aí eu vou descobrindo as minhas fraquezas, eu vou descobrindo as minhas misérias. Por isso que a oração muda a gente. Porque eu me aproximo de Deus e as coisas se abrem. Eu vejo o quanto eu preciso crescer no meu orgulho. Destruir, aliás, o meu orgulho, né? O quanto eu preciso destruir os meus apegos. O quanto eu sou invejoso e mentiroso e todas as outras coisas. Mas é assim, porque Deus mostra. Por isso eu preciso rezar, para reconhecer a Deus. E também, obviamente, preciso pedir na oração. Mas pedir não porque eu quero algo de Deus, mas pedir porque eu confio, porque a gente só pede em quem a gente confia. Um ato de entrega confiada. Senhor, eu confio em Ti, por isso que eu peço. E não peço porque eu quero receber o que eu quero. Eu peço porque eu sei que o Senhor vai me dar aquilo que é necessário para eu ser salvo. Por isso que eu peço. O Senhor não vai me dar nada que me tire de Ti, que me tire a salvação. Queridos, a oração é um preceito divino. O Senhor pede inúmeras vezes necessidade de rezar e rezar sempre. É necessário rezar. Para chegar ao céu, é necessário rezar. O Senhor, Ele nos ensina inúmeras vezes. É um preceito divino, um preceito natural. Por quê? Por conta dos nossos problemas, naturalmente precisamos rezar. Um preceito da igreja, pelo menos no mínimo.
No mínimo, uma vez, você tem que estar sentadinho aqui, você católico tem que estar sentadinho aqui, uma vez por semana, no mínimo, preceito da igreja, eclesiástico, né? No mínimo, uma vez. Só que a gente não vive do mínimo, tá? Você não almoça uma vez por semana. Né? Você não, só almoça no domingo. Faz o teste, só almoça no domingo. Você só reza no domingo, só vem na missa no domingo. Só rezo no domingo. Domingo já cumpriu o meu preceito. Almoça uma vez por semana para ver se você consegue até onde vai o seu corpo. Oração é um meio. Meio para quê? Para chegar no céu. Santo Afonso Maria de Ligório nos ensina: quem reza se salva, quem não reza se condena. É simples. Se eu não rezar, eu vou condenar a minha alma. Não rezar não chega a ser um pecado grave, tá? Mas te leva a ir para o inferno. Não rezar não chega a ser um pecado grave. Não. Ah, padre, deixei de rezar. Você está esquecendo de Deus. Cuidado. Uma hora pode ser tarde demais. Uma hora você pode ter esquecido de Deus demais. Aí já é tarde demais. O que eu devo fazer, padre? Reze. Tome vergonha na cara e reze. Coloque-se, ordene a sua vida para rezar. Acorde cedo para rezar. Não vá dormir sem rezar, tenha contato com a palavra, reze o terço, peça a intercessão dos santos, reze. Tenha amor a Deus, reze, tenha amor pela sua alma. Nós vimos na primeira leitura de hoje Moisés levantando as mãos na batalha, rezar. Entendam, queridos irmãos, nós estamos numa guerra. Se nós não levantarmos as mãos para o alto para rezar, nós vamos perder uma batalha. Não contra homens, contra o diabo. Estamos numa batalha. É guerra contra o demônio. Isso é rezar. Precisamos rezar. Como é importante rezar. Como é importante levantar as nossas mãos para o alto todos os dias e falar: Senhor, eu te amo, eu reconheço quem tu és, eu estou aqui porque eu te reconheço. E rezar, se colocar, se dobrar diante de Deus, fazer adoração eucarística, se colocar diante do Senhor, comungar quantas vezes forem precisas, necessárias. Como é necessário rezar para amar e conhecer a Deus. A gente desperdiça o nosso tempo com muita coisa. Desperdice seu tempo com oração, conhecendo a Deus, aquele que vai salvar a sua alma. Reze. Este é o pedido de Deus para nós hoje, a oração. Se organize para rezar. Faça de tudo para rezar. É uma necessidade. Talvez você não reconheça ela. Então peça a Deus para que você reconheça. Você sabe, é racional. É Deus. Não é qualquer um. É racional. Reze. Saia daqui hoje com um propósito. Eu vou sair. O padre me convenceu. Eu vou sair daqui com um propósito. Eu vou sair daqui, eu quero rezar. Eu vou fazer de tudo para rezar. Organize a sua vida. Faça uma planilha. Eu vou rezar. Eu tenho muita coisa para fazer, padre, mas rezar é a mais importante. Eu não vou viver sem rezar. Se você sair daqui com desejo de rezar, o padre já está muito feliz. Olha, padre não, Deus, né? E tenho certeza que muitas coisas se resolverão na sua vida. Porque em Deus tudo se resolve. Tem uma música muito antiga, né? Que nós cantávamos nos grupos de oração. Com Jesus tudo pode ser mudado. Vamos lá. Pela força da oração. Quero ver que você acredita nisso. Vamos lá. Com Jesus tudo pode ser mudado. Pela força da oração. Vamos lá, mais uma vez. Com Jesus tudo pode ser mudado. Pela força da oração. Com Jesus tudo pode ser mudado. Vamos ver se acredita. Pela da oração. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,